Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 46. Instruções para os obreiros. Devagar, mas com segurança, a roda da providência está se movimentando. Não sabemos quão logo nosso Senhor dirá: está feito. Sua vinda está próxima. Breve as nossas oportunidades para trabalhar estarão para sempre no passado. Apenas um pouco mais será permitido trabalhar. Meus irmãos, será que estamos nos esforçando com todo o empenho para estabelecer memoriais para Deus nos estados do Sul? Igrejas devem ser fundadas, casas de culto estabelecidas e instalações para publicações fortalecidas. Para estabelecer a obra em diferentes lugares do Sul, necessitaremos de homens e mulheres de sabedoria e oração, homens e mulheres que levem avante a obra de estágio em estágio, silenciosa e inteligentemente, avançando, orando, trabalhando economicamente como obreiros apontados por Deus. A situação requer esforço pessoal, unido e completo. Tijolo sobre tijolo e se faz a parede mais alta, um floco sobre outro e a neve é depositada. Trabalho contínuo e paciente, bem feito, deve ser o nosso lema. Um perseverante esforço, avançando passo a passo até que a corrida esteja concluída e a vitória conquistada. Quando a obra de publicações em Nashville foi iniciada, foi assentado o propósito dos obreiros de evitar dívidas, mas num esforço desesperado para fazer tijolos sem palha, nossos irmãos afastaram-se desse propósito e, como resultado, a obra envolveu-se em dificuldades. Entretanto, os homens de Deus em Nashville não devem ficar desanimados por causa disso. O trabalho não deve parar. Todos agora devem, com a maior seriedade, evitar os erros do passado. Guardem-se com uma cerca de arame farpado contra a inclinação de entrar em dívidas. Digam firmemente: daqui em diante não avançaremos mais rápido do que o Senhor indicar e do que permitirem os meios que tivermos em mãos, ainda que a boa obra tenha de esperar um pouco. Ao começar em novos lugares, será melhor trabalhar com um orçamento apertado do que envolver a causa do Senhor em dívidas. Não desanimem os que tenham trabalhado com afinco para levar a obra até o presente estado de desenvolvimento no Sul. Façam o melhor para colocar em bases sólidas a obra em Nashville. O Senhor confia nesses valentes que lutam para fazer o que realmente tem de ser feito. O Senhor, na sua piedade, bondade e amor, tem misericórdia deles. Aceita-os ainda como seus coobreiros. O Senhor sabe tudo a respeito de cada um deles. Tiveram que passar pelo fogo da aflição ao desbravarem um trabalho pioneiro. Deus será glorificado através desses obreiros que têm trabalhado juntamente com Ele no preparo do solo que nunca antes fora trabalhado. Irmãos, temos no Sul um grande trabalho a ser feito, um trabalho que está apenas começando. Não devemos ficar onde estivemos durante anos, com medo de enfrentar esse trabalho. O Senhor reconhece o trabalho rigoroso e pesado que alguns fizeram e aprova os seus esforços de sacrifício próprio. Ele os tem abençoado. Eles estão recebendo sua recompensa ao verem aqueles que ajudaram a colocar os pés na rocha dos séculos, os quais, por sua vez, passaram a ajudar outros. Meus irmãos do Sul, peço em nome do Senhor Deus de Israel que hajam como adultos. O Senhor está ao leme. Ele dará aos seus servos graça e sabedoria. O propósito de Deus é que as pessoas em cargos de responsabilidade devem se aconselhar e orar juntos em unidade cristã. Há vida na unidade, um poder que não pode ser obtido de outra maneira. Haverá um grande poder na Igreja quando as energias dos seus membros estiverem sob o controle do Espírito. Então Deus estará em condições de fazer um trabalho poderoso através de seu povo para a conversão dos pecadores. Deus vive e reina. Abrirá o caminho do negligenciado campo do Sul para ser cultivado para ele. Venham os obreiros com alegria, ajudarem o Senhor a proclamar a sua verdade. O Senhor logo virá. Falem nisso, orem por isso, creiam nisso. Que isso se torne uma parte de sua vida.
Terão que enfrentar o espírito de dúvida e objeção, mas ele cederá em face da confiança firme e coerente em Deus. Ao surgirem perplexidade e empecilhos, elevem o espírito a Deus em cânticos e ações de graças. Usem a armadura do cristão e certifiquem-se de ter calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, verso 15. Preguem a verdade com audácia e fervor. Lembrem-se de que o Senhor está olhando com compaixão esse campo e conhece sua pobreza e necessidades. Os esforços não serão em vão. Nossas igrejas do Sul precisam de uma ressurreição espiritual. Uma grande e solene obra está diante dos membros de cada igreja. Devem se aproximar de Cristo com abnegação e sacrifício próprio, com o único objetivo de dar a misericordiosa mensagem de Deus aos seus semelhantes. Trabalhem cuidadosamente com humildade, respeitando o trabalho um do outro. Um pode trabalhar de um jeito e outros de outra maneira, de acordo com o chamado do Senhor. Mas não fiquem lamentando por não poder glorificar a Deus no uso de talentos que Ele não lhes confiou desempenhar. Deus somente responsabiliza pelo trabalho que Ele colocou em nossas mãos. Uma coisa todos podem fazer: evitar que o trabalho dos outros fique desnecessariamente mais difícil, criticando seus esforços, colocando pedras na frente do carro que eles estão empurrando montanha acima. Se não estão dispostos a se dedicar à obra, pelo menos deixem de estorvar os que estão trabalhando. Deus chama obreiros que recusam desanimar seus colegas. Como o povo de Deus que trabalha fervorosamente, com humildade e sacrifício próprio, receberão a rica recompensa da qual fala Jó. Ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. Jó capítulo 29, versos de 11 a 16. As bênçãos das boas obras seguem para o mundo eterno para aqueles que negam a si mesmos por amor do seu Salvador. Quando os redimidos ficarem ao redor do trono de Deus, aqueles que foram salvos do pecado e da degradação virão àqueles que trabalharam com eles com as palavras: estava sem Deus e sem esperança no mundo. Estava perecendo na corrupção e pecado. Estava morrendo de fome pelo alimento físico e espiritual. Você veio a mim com amor e piedade e alimentou-me e vestiu-me. Apontou-me o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos do Sul, sejam fortes, vamos, sejam fortes. A mão do opressor e explorador não os afligirá se exaltarem os princípios sagrados da lei de Deus. Quando o inimigo vier como um dilúvio, o Espírito do Senhor levantará contra ele um estandarte a seu favor. Vocês estão empenhados numa obra importante e devem dar atenção, vigiar e orar para preparar caminhos retos para os seus pés, a fim de que os menos capazes não se percam. Trabalhem tendo em vista somente a glória de Deus com o senso de sua responsabilidade individual. Lembrem-se de que somente o Senhor pode tornar seus esforços bem-sucedidos. Os obreiros do Sul devem alcançar as mais altas realizações espirituais para que seu trabalho nesse campo possa ser um sucesso. Oração, em particular em família, em reuniões públicas, para adorar a Deus, todas são essenciais. E devemos viver de acordo com nossas orações. Devemos cooperar com Cristo em sua obra. A união com Cristo e de uns com os outros é a nossa única segurança. Não vamos permitir a possibilidade de Satanás apontar para as nossas igrejas dizendo: veja esse povo, fica debaixo da bandeira de Cristo, mas odiando um ao outro. Não temos nada a temê-los enquanto gastarem mais esforços lutando entre eles mesmos do que na batalha contra as minhas forças. Precisamos aprender da experiência passada como evitar as falhas. Oramos ao nosso Pai Celestial: não nos deixes cair em tentação. E então, muito frequentemente, falhamos em guardar os nossos pés de não cairmos em tentação. Devemos estar longe das tentações, e assim será mais fácil vencer. O nosso êxito é acertado por nós mesmos
através da graça de Cristo. Devemos rolar do caminho a pedra de tropeço que causa a nós mesmos e aos outros tanta tristeza. Ao estabelecer a obra em novos lugares, economizemos em tudo o que for possível. Cuidemos das migalhas, que nada se perca. A obra de salvar almas deve ser levada avante segundo a maneira traçada por Cristo. Ele declara: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, verso 24. É unicamente pela obediência a essa palavra que podemos ser seus discípulos. Estamos nos aproximando do fim da história deste mundo, e os vários ramos da obra de Deus devem ser desenvolvidos com muito mais sacrifício próprio do que até agora se tem manifestado. Estamos nesse mundo para ajudar uns aos outros. Na obra de Cristo não há separação territorial, e aqueles que hoje tentam criar tais divisões na sua obra, seria melhor que orassem: Senhor, dá-me um novo coração. Quando eles tiverem a mente de Cristo, poderão ver que há muitas partes na vinha de Cristo que ainda estão inexploradas. Jamais dirão: nossos meios são indispensáveis para levar avante os planos que temos em mãos. Portanto, não venham pedir ajuda. Dia a dia, os seres humanos estão decidindo uma questão de vida ou morte, decidindo se terão a vida eterna ou a destruição eterna. E muitos que professam servir ao Senhor estão satisfeitos em ocupar seu tempo e atenção com matérias de pouca importância. Estão contentes em ter divergências uns com os outros. Se fossem consagrados ao serviço do Mestre, não estariam contendendo como crianças indisciplinadas de uma família. Cada um ficaria no seu posto de dever, trabalhando de coração e alma como um missionário da cruz de Cristo. Que o Espírito Santo habite no coração dos obreiros e as obras da justiça sejam as consequências. Os obreiros devem levar consigo para o trabalho as orações e simpatia de uma igreja desperta. Receberão ordens de Cristo e não terão tempo para querelas. As mensagens sairão dos lábios tocados pela brasa viva do altar divino. Palavras sinceras e purificadas serão ditas. Orações de fé, de corações quebrantados e humildes, ascenderão aos céus. Enquanto que com uma das mãos os obreiros seguram a Cristo, com a outra agarram as mãos dos pecadores e os levam para o Salvador. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, de 4 a 10.